Bom dia, povo de Deus! Mais um dia de estudos, tá, minha gente? Evangelho explicado do dia. Vamos para a leitura de hoje. Como é que vocês estão? E aí, como é que foi o domingo? Então, gente, vamos então direto pro Evangelho, tá? Sem conversar, sem gregregrê para dizer Gregório, tá? Vamos lá então para a primeira leitura, a continuação. Nós vamos continuar da mesma parte onde paramos, nos Atos dos Apóstolos, tá? Pega lá sua Bíblia. Lembre-se que eu acompanho a liturgia, tá? Hoje é Deus conosco. É que eu tô com 2 livros, gente, mas a leitura é a mesma, tá bom? É a mesma leitura que está na Bíblia, tá, minha gente? A palavra do Senhor está na missa, está na Bíblia e é para todos, tá, minha gente? Então vamos lá. Queria outro óculos menor um pouquinho. Vamos lá. Gente, primeira leitura. Você vai pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai. Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Minha gente, vamos para a explicação então. Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, minha gente. Vamos para o Evangelho explicado do dia. Claro que continua a nossa história, né? Paulo, João, o Espírito Santo, o poder de Deus, a história de Tomé, o incrédulo, Maria Madalena, a primeira aparição. Tantas histórias, tantos testemunhos, né, minha gente? E vamos continuar então a nossa história. Vamos relembrar de onde paramos, né, que foi em Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura. Shalom, a paz seja convosco, né, a paz seja convosco. Então vamos lá. Em primeira leitura, você vai pegar a sua Bíblia, a minha tá aqui, ó, tá, a Bíblia de estudos, gigantesca. Gente, a religião católica, ela tem uma tradição, né, minha gente, e tem a sua doutrina católica. Eu aqui estou estudando a Bíblia com vocês e tem coisas que eu não vou conseguir fugir da tradição. Em relação ao porquê de eu não falar mais do catolicismo, não defender mais a minha fé. Gente, eu estou fazendo isso porque eu estou defendendo a minha fé, entendeu? Eu defendo a minha fé em Cristo, tá? E escolhi religião católica, foi escolhida pela religião católica, né? Por conta do entendimento maior que a minha consciência chegou, né? Por conhecer a palavra, tantos anos já estudava a Bíblia e nunca tinha visto desta forma que eu vejo hoje, como eu vejo hoje, tá? Claro que as coisas são iguais, não mudam, né? A gente lê, eu sempre li, sempre estudei, porque, como falei para vocês, era de outra religião, mas também tinha uma doutrina, eu também estudava a Bíblia, né? Mas estudava mais o Novo Testamento, né? E somente as confirmações do Antigo Testamento, como nós estamos fazendo aqui, minha gente. Só que saindo daqui íamos para a doutrina. Então é isso que acontece também no catolicismo. Como que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas que somos católicos, né?
Então, é isso, minha gente, tá? Aqui eu não vou trazer o catolicismo ainda, porque, como falo para vocês, o Novo Testamento ele é bem grande e ele é fundamental para que a gente entenda todo o resto, todo o restante, tá? Então, com certeza eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, né? Em nome da minha fé, que eu professo pelo Senhor, né? E pela minha religião católica, tá? Que temos profissões, né, de fé. E é isso, minha gente, tá? Só por causa disso, vai ter momentos que eu vou trazer temas que eu quero muito, como o coração sacratíssimo, o apostolado da oração, que são essas coisas, por quê, né? Pra quê? E a devoção ao coração sagrado, o coração misericordioso, as histórias, né, das freiras, né, que viram Jesus Cristo, freiras místicas, né, que existe, né, inclusive a própria falou, né, uma delas, como é que ela falou? Freira vidente, tá, minha gente? Porque ela via, não porque ela previa, tá? Não é que ela previa as coisas, ela via, né? Mas ela usou esse termo, eu achei interessante. E só que no catolicismo existem os católicos místicos, né? Eles têm visões, é nada de profecias, gente, não confundam, pelo amor de Deus, aqui a gente somos adultos, né, nós somos adultos, não vamos agir feito crianças que precisa usar o termo exato, com vírgula e tal, né, então assim, dá pra entender, eu acho, né, o que eu quero transmitir pra vocês, eu creio que consigo, eu acho que me faça entender, mas enfim, vamos ao que importa. Leitura dos Atos dos Apóstolos, tá? Que é a continuação, você vai pegar a sua Bíblia no capítulo 4, lá na continuação, nós tínhamos parado na palavra anterior. Ai, gente, não vou ver não, que senão eu vou demorar mais, mas vou ver sim, peraí, paciência para mim também, paciência para nós, tá? Do 12 ao 16, tá? Que foi no capítulo 5. Agora a gente vai continuar no capítulo, vai voltar para o capítulo 4. Tá? E aí do versículo 23 ao 31, tá bom, minha gente? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste, através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, palavra do Senhor. Pelo Espírito Santo do Senhor, que Jesus Cristo impere dentro do nosso coração, que nada nem ninguém possa atrapalhar a sua paz, a sua tranquilidade, os seus objetivos, né? Que o Espírito reine, o Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, meus irmãos. Eu quero para mim, eu quero para vocês também, com certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, tá? Então vamos lá, minha gente, vamos para as explicações sem mais delongas, meio torto, né? Então, lá no capítulo 4, versículo 23, capítulo 4, versículo 23, eu li para vocês ontem, do 5, foi antes de ontem que eu tinha lido essa partezinha aqui. Mas então vamos lá. Quando Pedro e João contam aos membros da sua comunhão aquilo que havia acontecido, todos reconhecem essa perseguição
como cumprimento do Salmo 2, tá? Do versículo do 1 ao 2. Os pagãos e os povos de Israel se uniram em oposição. Isso aqui tudo do 24 ao 28, minha gente. Pega sua Bíblia lá em capítulo 4, Atos dos Apóstolos, tá? Do 24 ao 28 é um resuminho. Os pagãos e os povos de Israel se uniram em oposição ao Santo Filho de Jesus e seus seguidores. Ontem e hoje, os cristãos se sentem confortados por saber que os sofrimentos de Jesus, bem como os seus próprios, não acontecem por acaso, mas são decididos antes por Deus. Já tinha lido esse texto sim, minha gente. Lá no 29, os primeiros cristãos reconheceram que, assim como a Jesus se prometeu o sofrimento, eles também encontrariam perseguição a proclamá-lo como o Messias. Eles pedem a Deus, né, que os capacite a falar com toda a ousadia, mesmo que a punição possa vir em seguida. Meu Deus, meu povo, só Deus para te dar coragem mesmo. Parresia, né? Acho que é parresia. É que eu tô falando uma bobagem aqui, mas acho que é parresia. Bom, daqui a pouco eu vejo. Por quê, gente? Eu vejo muito assim, muitas coisas, né? Não só nas igrejas, em todo lugar. Gente, eu frequento muitas igrejas, né? Eu não fico só numa paróquia direto. Eu, claro, procuro ir numa, até por conta que a gente faz compromissos, mas sempre que eu posso, sempre vou em outros lugares, né? E sempre tem retiros, tem as missas de libertação e cura, os encontros, né? Tudo é para o bem, tudo para o nosso bem, tá, gente? Tudo é para o nosso bem mesmo. Então a gente vê muitas coisas, né, gente? A gente vê e a gente vê pessoas também que não falam nada, vê que as coisas estão acontecendo errado, né? Ou vê que podem até fazer algumas coisas, mas não fazem, né? Gente, independente do lugar que vocês frequentam, igreja, a sua opção religiosa, né? Porque eu já falei que não vai ser que vou converter alguém, quem converte a Jesus Cristo, tá? Quem converte a Jesus Cristo através do Espírito Santo, tá, minha gente? Não tem, né? Então, a coragem, né, que eu falei que era parresia, eu achei aqui, minha gente, tá? Para explicar, porque é muito interessante, né? Para variar. Parresia é uma pronúncia grega, né? Parresia. Então, lá, o substantivo grego, parresia, significa literalmente toda a palavra, e assim significa liberdade de falar abertamente. Uma vez que essa liberdade para falar muitas vezes provoca oposição, parresia também indicava coragem de falar aquilo que pensa. Finalmente, parresia transformou-se em um termo que significa coragem, franqueza ou confiança, um advérbio abertamente ou claramente. A palavra era usada normalmente em um sentido positivo. No entanto, um emprego negativo, como aspereza ou imprudência, também ocorre na antiga literatura grega. Todas as 10 ocorrências de parresia nos evangelhos se referem a falar abertamente ou claramente, seja por Jesus ou acerca de Jesus. Olha que interessante isso, gente. Então, se algo você quer falar, você tem que falar, porque você segue Jesus. A escutativa aqui é o que eu digo para vocês. Muita gente pensa, mas eu não vou entrar em detalhes aqui das coisas que acontecem, muitas, né, porque eu vejo direto essas coisas acontecerem em todos os lugares, né, e tenho também pessoas que falam para mim. É a falta de diálogo, né, a falta de diálogo, de entendimento, né, aí isso daí, Paulo também falava das coisas que aconteciam, das igrejas, né, mas a coragem aqui de falar, né, em nome de Jesus, né, você provavelmente vai ter oposições, né, e com certeza você não pode ligar para isso, você tem que ignorar completamente.
né, essa situação. Inclusive até aconteceu algo bem interessante comigo na igreja hoje, até vou falar sobre isso, onde uma irmã, estávamos conversando exatamente sobre isso, né, sobre os apóstolos, né, Pedro e João, depois ali do Espírito Santo, tiveram essa coragem, né, de realmente seguir, falar aos fariseus, né, não vou seguir suas ordens porque todos aqui são testemunhas, né, e até eles, né, os fariseus, os escribas e toda a tropa que estava junto com eles, e aí tava só os dois e pouca gente, então assim, era muita coragem mesmo, poderiam morrer, né. Então, se você não tem coragem de falar as coisas, né, que são para o bem e não te escutarem, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você está no lugar errado, minha gente. Entende? Você tem que sair imediatamente daí. Ah, mas daí você tem que ficar, você tem que aguentar, porque é por Jesus. Mas é por Jesus mesmo que você vai sair. E você vai para outro lugar, onde Jesus precisa do seu fruto, de você, né? Você vai aceitar, afinal, as ordens de quem? Do seu pastor, do seu bispo, do seu padre ou de Jesus Cristo, tá? Quantas a gente vê por aí? Gente, eu falo aqui, eu não sou bispa, sacerdote, mulher, nem sou nada. Eu sou uma pessoa que estuda e eu sou uma pessoa que observa. Então, assim, o que a gente vê? O que eu vejo muito por aí? Padre fazendo coisa errada. Entendeu? Pedofilia, ficando com mulheres da paróquia, padre gay. Gente, é uma verdade. Pastor também. Os líderes espirituais, não é todo padre que é assim. Tem padre que é maravilhoso, que realmente segue Jesus Cristo e vê tudo com os olhos do amor, né? Mas não, tem muitos que não, né? Essa paróquia que eu estou indo agora é nova pra mim, em relação ao padre que serve lá. Pra mim ele é excelente, os dois, são dois, tá? Falam quando tem que falar, dizem que precisa disso ou daquilo, né? E defendem a fé deles. Então assim, gente, eu não sou ninguém nesse mundo pra falar alguma coisa sobre isso ou aquilo. Mas é como eu falei pra vocês, eu amo Jesus Cristo. E o que tá aqui no Evangelho não tem como fugir. Então, e eu posso falar, porque eu não sou sacerdote, eu não sou pastora, eu não sou diáconísia, tá, gente? Então, assim, não sou nada de nada, eu só sou alguém que quer transmitir o Evangelho. E todos podem falar. Você tem a liberdade de falar o que você vê, gente. Entendeu? E escuta quem quer, é simples assim. Tá? Eu tenho a minha forma de pensar, só que da Bíblia não tem como fugir, tá? Então, assim, o Espírito Santo, né, se apoderou. Então, depois do Espírito veio os frutos, minha gente. O que é uma lógica, né? Se a pessoa, quando ela conhece Jesus e quando ela entende o que Jesus traz, as boas novas, a vida eterna, a salvação, ela faz tudo por amor, porque ela entende o quanto que Deus nos ama, né? E o servir é um fato, é o caminho que vai chegar, é onde, na verdade, é o fim, onde vai levar todo esse sofrimento todo, né? Aí depois vem Jesus e nos acalenta, nos trazendo, apesar de tudo, não é que a gente faz, vai e nos acalenta. Então é por ele, né, que a gente faz. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Então, eu já tive várias experiências, então, na minha vida, com a espiritualidade, muitas, em locais diferentes. Entendeu, gente? Então, a gente vê muita coisa, muita coisa. Tem pessoas que são excelentes sacerdotes, excelentes, né? O sacerdote que fez meu casamento
Que pessoa, que ser humano, escuta ativa, né, querendo entender, que muito você vê, né, no meio religioso, porque existe uma hierarquia, né, então o padre, o sacerdote, então tem que realmente pedir muito pelo Espírito Santo, pela humildade, né, para que ele possa lembrar de Jesus Cristo sempre que ali existe, né, essa convivência ali, enfim, eu não quero me alongar nesse assunto, mas por que eu falo isso? Porque eu posso falar, gente, eu posso falar as coisas que eu vejo, assim como você. Cuidado com os falsos profetas, tá, gente? Pra você não ser enganado. Lembre-se que o demônio é o pai da mentira e da enganação, tá, gente? Lembre-se disso. Segura e ora, tá? Bom, dito isso, continuemos. Vamos para o Evangelho. Poucas explicações dadas, né? Porque tem poucas mesmo. A gente sabe que entendeu já que eles falaram. Praticamente foi uma oração feita por eles sozinhos, né? Já apoderados pelo Espírito Santo, criaram coragem até para falar com Deus, né, minha gente? Pedindo ajuda. Então, antes eles pediam a Jesus para ensinar eles a orarem, né? Lembram? E aí Jesus ensinou o Pai Nosso. E agora eles já oram sozinhos a sua própria oração, minha gente. Estavam tomados mesmo pelo Espírito Santo. Então vamos lá para a segunda. O Evangelho agora, tá? Na parte da proclamação do Evangelho. Nós vamos para o livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da paz. Vamos lá, minha gente, então, para a explicação e algumas curiosidades, tá bom? Pega lá, não esquece, tá? Da sua Bíblia. Lá aonde, gente? Que até eu esqueci agora. João, capítulo 3, do 1 ao 8. Então, minha gente, a gente vai no 3, 1 ao 8, que fala do Nicodemos, né? Vocês lembram, ele apareceu lá no Chosen, né? Foi falar lá com Jesus Cristo. Quase que ele se converteu e foi atrás de Jesus Cristo, né? Mas não foi. Enfim, lá no versículo 1, vai falar o quê? Nicodemos era um nome comum na Palestina do primeiro século. Governante dos judeus se refere ao órgão governativo judaico conhecido como o Sinédrio. No capítulo 2, a vinda de Nicodemos a Jesus à noite pode ter conotações negativas. É provável que noite seja negativa? Tá, gente? É possível que seja uma conotação negativa. Porque ele queria testar Jesus Cristo, né, minha gente? Vamos lá, vamos continuar. Ele queria conhecer, né? Ele queria ter certeza, queria saber. Então vamos lá. Depois, vindo de um mestre em Israel, a forma de tratamento usada, mestre, denotava respeito, especialmente pelo fato de ser conhecido que Jesus não possuía treinamento rabínico formal, né? Ele não era um rabino, minha gente, né? Ele era um Zé Ninguém, né? Foi isso daí que ninguém gostou. Então, os milagres mencionados no Evangelho de João, provavelmente compreendiam aqueles realizados em Jerusalém, possivelmente a purificação do templo. Lá no versículo do 3 ao 8, hoje a leitura, como eu falei, vocês não é difícil, não. A discussão da necessidade de um povo, de um novo nascimento espiritual, desenvolve a referência no prólogo, tá? Que tínhamos falado lá em João 1, tá? Versículo 12 ou 13, aos filhos de Deus, que nasceram de Deus. Sobre filhos de Deus, tá, minha gente? Essa expressão, né, nasceram de Deus, significa assim, ó, que a expressão nascer da água e do Espírito, aqui diz isso, a expressão nascer da água e do Espírito provavelmente se refere ao nascimento espiritual que purifica do pecado e produz transformação espiritual. O reino de Deus, um tópico importante nos outros evangelhos, só é mencionado por João nos versículos 3, né, e 5. Aqui eu vou falar para vocês os principais tópicos, tá? Bom dia, povo de Deus! Passando, gente, porque meu telefone deu problema de novo, tá? Mas assim, ó, eu só queria dizer pra vocês daquelas últimas partes, creio eu que me fez entendida nas explicações.
mas principalmente aquela última parte ali do evangelho, onde fala do vento, tá, minha gente? O vento a gente não sabe de onde ele vem, essa transformação a gente não tem ideia como que ela é feita, esse é um mistério, tá? É o poder do nosso Senhor, do Espírito Santo. E o nascer de novo, minha gente, não é morrer e nascer de novo, mas nascer nessa vida mesmo, tá? Nos esforçando, tá? Seguindo as ordens do nosso Pai, assim como Jesus fez, né? Ele ensinou isso. Então Jesus veio para a Terra e fez o que o Pai queria. Então sejamos assim como Ele, sejamos uma imitação de Cristo, minha gente, tá? E espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom. Gente, espero que vocês tenham tirado algum proveito, tá? Dessa leitura. E o bambu, ele tem um significado muito lindo, como eu já tinha falado para vocês. Ele nos lembra que devemos nos esvaziar o nosso espírito de nós mesmos, do nosso egoísmo, das nossas tendências, né, minha gente? Onde que temos as nossas principais fraquezas, nos livrando disso, nos convertendo à obediência, né, de Deus. Vem essa transformação e ela vem lentamente através do tempo, tá, minha gente? E da prática, da busca, da vontade em manter a nossa fé firme no propósito de Deus, porque Ele tem um plano salvífico para sua vida, tá? E lembre-se, Jesus, Ele veio ensinar aquilo que Ele veio fazer para os apóstolos e para os seus discípulos, que somos nós. Shalom!